Oi, pessoal! Hoje nós faremos então uma revisão dos temas que nós já vimos. Beijo e boa aula pra gente! Autoconsciência. Esse processo se refere então a um conhecimento, a um autoconhecimento que nós podemos ter em relação às nossas emoções, em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas características. E existem vários processos que contribuem para o autoconhecimento. Esse momento, por exemplo, de quarentena, muitos psicólogos, psiquiatras, médicos colocam que é um período que pode favorecer o nosso conhecimento, o conhecimento dos nossos comportamentos, das nossas características, já que é um momento em que nós estamos recolhidos, reflexivos, pensando sobre o nosso comportamento, pensando sobre as nossas características. Então, o autoconhecimento ele é um processo contínuo, não há fim, nós podemos sempre estar em constante evolução e logo em constante conhecimento das nossas características. Então, há algumas ferramentas, há alguns processos que podem ajudar a autoconsciência, o conhecimento das emoções. Terapia é um processo de autoconhecimento bastante importante, mas de repente eu posso ler um livro que me ajuda a refletir sobre os meus comportamentos, eu posso assistir um filme que me ajuda a pensar um pouquinho sobre quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar. Eu posso fazer meditação, eu posso desenvolver alguma prática religiosa que também contribui para o autoconhecimento. Enfim, nós temos uma série de ferramentas que podem nos ajudar a buscar um autoconhecimento. Então, esse processo de se conhecer, ele tem algumas possibilidades. E eu queria falar sobre a personalidade, entendendo como um construto psicológico que a gente desenvolve ao longo da vida. Nós temos algumas teorias que vão tentar, então, de alguma forma, condensar as características em alguns fatores, em alguns traços, e uma dessas teorias é a teoria Big Five de personalidade, como o próprio nome já coloca, são 5 traços, são esses traços aqui, referentes então à nossa personalidade. O primeiro traço é o neuroticismo, também é chamado de instabilidade emocional, que indica então como o sujeito lida com as suas emoções em relação no contato com os outros, se ele é mais estável ou instável emocionalmente falando, altera-se o humor, altera-se as emoções com frequência. Então, o primeiro traço se refere ao neuroticismo ou instabilidade emocional. E para a gente, nessa aula, é extremamente importante, já que a gente gostaria que as pessoas tivessem uma certa estabilidade, um reconhecimento das próprias emoções. O segundo fator que eu quero falar é a socialização, que se refere então a um processo de você ser agradável, sociável, gentil nas suas relações. Há alguns autores que até preferem usar o termo agradabilidade ao invés de socialização. O terceiro fator se refere à extroversão, e aí no extremo oposto nós temos então a introversão. Aí sim, se refere àquele sujeito que é expansivo, que gosta de ter muitos contatos sociais, e é alguém então que de alguma forma se mostra, se apresenta em relação a um grupo. O quarto fator se refere à realização, ele tem a ver com desempenho, tanto desempenho profissional, o quanto a pessoa ela é responsável, consciente em relação ao seu trabalho, em relação aos seus estudos. Alguns autores também usam o termo conscienciosidade, nesse sentido então de um sujeito que ele é empenhado, ele então é dedicado em relação às suas tarefas, sejam elas acadêmicas ou profissionais.
E por fim, a abertura à experiência, que indica então um sujeito, uma pessoa que é mais curiosa, que quer saber, que gosta de conhecer lugares novos, pessoas novas, é uma pessoa mais aberta a novidades, né? Então esses são os 5 grandes fatores, né, da nossa personalidade, e aí nós tendemos a ter mais um, menos outro, né? E alguns processos nos ajudam, né, a conhecer os nossos traços. Um deles se refere à avaliação. Há alguns instrumentos, como por exemplo a bateria fatorial de personalidade, que pode nos dar uma direção em relação a esses traços e a gente saber, né, qual traço eu tenho uma tendência, quais comportamentos, né, me levam a tais características, né? Enfim, mas há outros instrumentos, há outros testes que nós podemos realizar, que vão nos ajudar então a buscar o nosso conhecimento, fortalecer o nosso conhecimento sobre a gente mesmo, né? Sobre os nossos comportamentos. O fator então da inteligência emocional se refere ao autoconhecimento. Então eu me conheço, sou consciente das minhas características, das minhas emoções, e o segundo fator se refere ao controle emocional ou gerenciamento das emoções. É uma maneira então da gente controlar, gerenciar as nossas emoções. No primeiro momento eu conheço, no segundo momento eu consigo controlar no sentido de vivenciar aquela emoção, né? Não estou reprimindo a emoção, eu estou vivenciando essa emoção de uma forma que seja socialmente aceita, que seja adequada para a situação, adequada para os meus comportamentos, em relação aos meus traços, né? As minhas características. Então, é quando o sujeito consegue se sentir confortável por expressar aquela emoção. Então, se está com raiva de alguém, ele consegue expressar essa raiva. Se ele está feliz em relação a alguma atividade, algum sucesso, algum desempenho, ele vai estar feliz em relação ao sucesso, ao desempenho dele. Então, nós temos uma série de emoções, e aí na aula nós até diferenciamos, né, em relação às emoções do humor, dos sentimentos, né? E aí a distinção mais importante para a gente fazer se refere às emoções e aos sentimentos. Então, as emoções são situações mais espontâneas, mais momentâneas, enquanto os sentimentos são expressões afetivas mais a longo prazo, né? Tem um caráter um pouco mais permanente na nossa constituição ali em relação às emoções. E também sobre as emoções nós temos 6 manifestações básicas das emoções, que são, né, alegria, tristeza, raiva, o medo, o nojo e a surpresa. E aí cada uma dessas emoções, elas têm diferentes entonações, né, nos nossos comportamentos, nas nossas expressões, né, e também no nosso organismo, né, elas se manifestam ali de diferentes formas em relação à produção hormonal. E aí o que acontece muitas vezes é que uma mesma situação pode nos trazer diferentes emoções, né? E aí a gente tem uma tendência a sentir confuso, com dificuldade de nomear as emoções. Então é bastante comum em algumas situações, em alguns eventos que são eventos extremos, né? Que a gente não consiga nomear o que sentir ou o que está sentindo. Porque certamente aquela situação pode, né, ocasionar diferentes tipos de emoções, né? Mas normalmente, né, até como a gente viu naquele filme Divertidamente, quem assistiu, né, um filme bastante bacana que se fala sobre as emoções, né, a gente vai perceber que nós temos uma tendência a um tipo de emoção, né, algumas emoções elas são viciantes, né? Quando uma pessoa acaba sentindo alegria, ela tem uma tendência a buscar mais situações para sentir alegria, né? Então isso tem a ver com as nossas características, com os nossos comportamentos, né? Com a nossa personalidade. Então, basicamente se refere a isso, né? No primeiro momento, então, eu reconheço, e no segundo momento eu começo então a controlar as minhas emoções em prol de um objetivo, em prol ali de um fim
de alguma coisa que eu almejo, que eu desejo. Seguindo então a nossa linha, no primeiro momento eu reconheço as minhas emoções, conheço as minhas características. No segundo momento eu consigo então, de uma forma, gerenciar as minhas emoções, controlar as minhas emoções. E o terceiro fator, o terceiro pilar da inteligência emocional se refere então à automotivação. E isso indica então saber aonde eu quero chegar, saber o que eu quero em relação àquele trabalho que eu exerço, em relação àquela faculdade que eu faço, aqueles estudos que eu desenvolvo, em relação às minhas vivências, experiências pessoais, aos meus relacionamentos. Então se refere a saber qual é ali o ponto de chegada, onde eu quero chegar, né? E o que eu posso fazer então para alcançar aquele objetivo, alcançar aquela meta. Nós vamos perceber que nós temos diferentes metas ao longo da vida, algumas se mantêm, outras a gente deixa um pouquinho de lado, e aí os nossos comportamentos vão se direcionar em relação a essa meta, né? Então eu consigo controlar os meus comportamentos para alcançar aquilo que eu quero, para alcançar aquilo que eu almejo, ou aquilo que eu preciso, né? Uma necessidade que eu tenho. Então, a automotivação se refere ao controle dos nossos comportamentos em relação àquilo que nós gostaríamos de alcançar numa situação, num momento X da nossa vida. Envolve alguns comportamentos como resiliência, persistência, né? Então, eu me mantenho ali focado no meu objetivo, independente das situações que acontecem, né, ou de alguma coisa que de repente pode atrapalhar, né, o alcance daquela meta. Então, se refere a isso. Vamos pensar, por exemplo, muito comum a questão do perder peso, né, como um objetivo final. E aí, né, a pessoa que de repente coloca na cabeça e coloca para o mundo, né, estou de regime. E aí na semana seguinte o namorado faz o churrasco, na outra ganha o ovo de Páscoa, na outra a sogra fez a lasanha que ela gosta. Pensa, tem uma série de coisas que acontecem aí ao longo da vida dessa pessoa que dificulta que ela alcance a meta dela, né? Então, nesse caso, precisaria de persistência, né, de resiliência, até um pouquinho no sentido de dizer não para algumas coisas, dizer sim para outras coisas. Então a automotivação tem a ver com os nossos objetivos, com as nossas metas e também com o comportamento que eu disponho para alcançar essa meta, né? Para chegar aonde eu quero chegar. O quarto pilar da inteligência emocional tem a ver com a empatia, né? A empatia. E eu gosto muito desse tema porque ele é muito importante para as nossas relações. O que significa, né, ser empático? Significa eu conseguir compreender o outro a partir da perspectiva dele, né, a partir do ponto de vista dele. É como se eu olhasse o mundo ou olhasse uma situação específica a partir do olhar do outro. E esse exercício ele é extremamente difícil, porque normalmente nós olhamos para as pessoas, para situações que acontecem com as pessoas a partir do nosso ponto de vista, né? A gente normalmente faz avaliações, julgamentos em relação ao comportamento do outro e quase sempre a gente tem um comportamento do tipo: eu faria assim, eu faria diferente, né? Eu teria ali um outro comportamento. E a empatia diz exatamente o contrário disso, no sentido de o que fazer, né? O que emoções a pessoa tem quando, né, está naquela situação, e aí eu tento olhar a partir do ponto de vista dela, da perspectiva dela, da história dela, das características dela. Então é extremamente difícil ser empático. Em algumas situações isso passa a ser ainda mais difícil, né? Quando alguém tem um comportamento muito diferente do nosso, né? Com características muito distintas daquelas que a gente conhece. Vamos pensar, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, ele hoje, né, a gente está trabalhando para isso, ele é um ambiente diverso.
A gente tem ali diferentes características, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, e tudo isso vai impactar naquele comportamento. Então exige da gente, né, enquanto gestor, né, enquanto colega de trabalho, um exercício mesmo, né? E a empatia é esse exercício de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o outro a partir da história dele. E isso muitas vezes, em alguns momentos, pode até fazer com que a gente se sinta mais vulnerável. Porque quando eu começo a olhar para o outro e entender ali as dificuldades dele, isso também vai fazer com que eu olhe para mim, né, e entenda algumas dificuldades que eu possa ter, né? Então a gente pode em algum momento até se confundir ali em relação a essas histórias, né? E nem sempre exercer a empatia como ela deveria ser feita, né? Então, de uma maneira geral, se refere a essa compreensão do outro, né, em relação ao ponto de vista dele. E como nós falamos em aula, isso não significa concordar com esse comportamento. Você pode discordar, você pode ter ali uma outra visão, uma outra perspectiva, mas é importante que isso seja dito para essa pessoa, né? Eu entendo que você tem esses comportamentos considerando, né, a sua história, a sua cultura, o seu ponto de vista, porém eu avalia que você poderia ir por esse caminho, né? Então percebo, ser empático não significa ser conivente com qualquer tipo de comportamento. E esse exercício da empatia vai nos ajudar muito nas nossas relações, né? Se a gente conseguir fazer esse exercício, né, com os nossos colegas, com os nossos familiares, com pessoas com quem a gente convive, certamente a gente vai ter ali experiências mais positivas, né, de contato humano. E o último pilar da inteligência emocional se refere ao relacionamento interpessoal, as nossas habilidades sociais. E aí sim envolve então o contato que eu tenho com as pessoas, né? Então vamos voltar lá no comecinho, né? Eu conheço as minhas emoções, sou autoconsciente dos meus comportamentos, consigo controlar as minhas emoções em relação a uma situação específica, estou motivado, né, para alcançar os meus objetivos, as minhas metas, né, em relação àquele trabalho, por exemplo. Sou empático com o meu colega, compreendo o meu colega em relação à perspectiva dele, ao ponto de vista dele. E, por fim, me relaciono com eles, né? Então, eu tenho ali boas relações com as pessoas em relação, então, à diversidade que há de comportamentos, de características, de personalidade. Então, a habilidade social se refere a esse contato que nós temos uns com os outros, e o quanto esse contato ele pode ser benéfico em relação a um grupo de trabalho, em relação a um setor, em relação a uma empresa, em relação à sala de aula, né? Então, que contatos que eu tenho, que comportamentos que eu tenho que favorecem que a sala consiga ter ali boas aprendizagens, bons desempenhos, né? Participação. Então, o relacionamento interpessoal tem a ver com alguns temas importantes, como, por exemplo, o respeito, o cuidado com o outro, né? Esse tato, né? Ao lidar com as diferenças, ao lidar com comportamentos ali que são diferentes do meu, né? Então, o respeito ele passa a ser um tema bastante importante em relação às habilidades socioemocionais, né? As habilidades interpessoais, nesse sentido, então, de considerar ali o espaço e o limite do outro, né? E não avançar em relação a isso.